Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de outubro de 2023. Criança de 5 anos morre afogada 1 hora após chegar em Resort Parte 1. Um menino de 5 anos morreu afogado cerca de 1 hora depois de chegar no Resort Atlantic Riachuelo Holiday Park, em Newquay, na Inglaterra. O acidente aconteceu na última segunda-feira, 31/07. Segundo o jornal britânico The Guardian, os pais de Robin Kaliskal também estavam na piscina, mas afirmaram que não perceberam o afogamento do filho devido à má iluminação do local e de obstáculos entre as piscinas. Segundo o casal, no momento do acidente, eles estavam cuidando do outro filho, um bebê de 6 meses. Ferzane Kaliskal, a mãe do menino, contou que o filho adorava abraços e era muito fofo e inteligente. Ela disse ainda que deseja que outros pais vejam o que aconteceu para que isso não se repita. Estamos sofrendo e não queremos que nenhum pai tenha um sentimento semelhante. Em suas redes sociais, o resort fez um comunicado sobre o ocorrido: estamos absolutamente desolados com o falecimento de uma criança em nosso resort. Não achamos apropriado fazer mais comentários nesta fase, exceto para dizer que nossos pensamentos estão com a família neste momento devastador. A Atlantic Riachuelo está empenhada em apoiar nossos hóspedes e comunidade, bem como nossa equipe que forneceu assistência imediata. Como tal, pedimos respeitosamente que todos os afetados recebam tempo e espaço neste momento angustiante. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a sorte das crianças após a morte nas questões 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto, às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. 197a. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o de seu pai, isso é bastante frequente, não o vedes tantas vezes na Terra. 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores. Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. 199. Porque a vida se interrompe com frequência na infância, a duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. 199. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade, recomeça uma nova existência. Comentário de Allan Kardec: se o homem só tivesse uma existência e se, após essa, a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana, que morre em tenra idade, para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos, o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo, e os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vêem algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio. A lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos,
tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.